Saiu pesquisa da Datafolha mostrando um aumento da rejeição do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir aqui a Gabriela Guimarães. A rejeição ao presidente Jair Bolsonaro na gestão da pandemia disparou ao maior nível desde que a crise sanitária começou, há um ano. Segundo o Datafolha, 54% dos brasileiros veem sua atuação como ruim ou péssima na semana em que foi apresentado o quarto ministro da Saúde do governo. Na pesquisa passada, realizada em 20 e 21 de janeiro, 48% reprovavam o trabalho de Bolsonaro na pandemia. Na rodada atual do Datafolha, o índice daqueles que acham a gestão ótima ou boa passou de 26% para 22%, enquanto quem entende como regular foi de 25% para 24%. Não opinaram apenas 1% dos entrevistados. Na mesma pesquisa, foi perguntado quem é o culpado pela crise da pandemia. Para 43%, o presidente é o maior culpado. É a avaliação geral negativa no pior nível desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro, Zaidan. Bom, e não há muito espaço para que digam que a gestão desta crise é boa, né? Convenhamos, é muito ruim, muito ruim. Inclusive, a troca de ministros, um atrás do outro, mostra isso. Apesar da instabilidade que existe normalmente no Ministério da Saúde, mas normalmente era para motivo político, para ajeitar cargo para alguém, aquele papo todo que a gente falava ontem. Mas nesse caso, não. Nesse caso, não. Então, a mudança de ministro agora, por exemplo, o argumento do governo é que é a necessidade de fazer uma mudança administrativa no Ministério da Saúde. Você não precisa mudar o ministro para fazer tal mudança. Mudou porque o Pazuello virou um problema. Agora, o Pazuello foi exatamente o executor da política do governo. Não foi o cara que contendeu com o governo, que fez algo alternativo à parte, tomou medidas que não tinham apoio do próprio Palácio. Pelo contrário, ele só executou o que vinha do Palácio. A gestão é ruim mesmo, né? Agora, há um dado aqui, 22% consideram a gestão geral, aqui não só no enfrentamento da pandemia, mas 22% consideram ótima ou boa e 24% regular. Ou seja, o Bolsonaro, claro, se preocupa com essa queda, que é considerável, principalmente na opinião a respeito de como ele está enfrentando esse gravíssimo problema. Ele perdeu muito, muito, muito apoio em razão dessa gestão fracassada contra a pandemia e sabe disso. Por isso mudou o ministro. E imagino que muda com isso, com o ministro ele muda a política, porque senão não vai acontecer nada. Por outro lado, esses números mostram base suficiente, se mantida por mais um ano e meio, para ir para um segundo turno. Aliás, é com essa expectativa, por exemplo, que o Lula trabalha, que o Ciro Gomes trabalha. Né? Eles estão partindo da premissa de que Bolsonaro vai para o segundo turno. A questão é quem irá para o segundo turno para enfrentá-lo. E que ninguém tem a menor possibilidade de faturar o caneco já no primeiro turno. Essa é a ideia. Né? Eleição nunca se sabe. É tudo... Você trabalha com cenários aí que vão mudando. De repente mudou tudo. A gente falou do João Dória que ganhou no primeiro turno, quando as pesquisas, dias antes, mostravam que haveria segundo turno. Ele ganhou no primeiro turno. Então... E Zaidan, isso que você está falando é muito pontual, porque agora essa campanha de vacinação, o governo vai conseguir vacina, ela só veio porque as pesquisas de opinião mostram que o povo quer vacina. E se a gente se reportar um ano atrás, eles tinham todo o controle da situação. O governo federal tinha como fazer toda a diferença. E hoje o Bolsonaro nadaria aí em mares maravilhosos e águas plácidas, porque realmente houve assim, um discurso para o público contrapondo. Claro, a economia é fundamental para o país, mas não imaginou-se que a doença avançaria da forma que avançou, né? Vários erros foram cometidos, mas se ele voltar atrás, ele sabe que ele poderia ter tido um controle melhor e essa pesquisa que sai hoje estar melhor para ele. E eleição é aquele negócio. Depende muito da memória do eleitor em relação aos outros candidatos. Né? Então você tem a memória seletiva.
que idealiza o passado. No governo Lula era assim assado. Cabe a oponentes do Lula fazer com que as pessoas se lembrem do que não era um mar de rosas, dos problemas que aconteceram, etc. E agora há um problema. Antes da pandemia, há um problema crônico no Brasil que não desapareceu, aliás, tende a aumentar, que é o da segurança pública. E essa foi uma das bandeiras mais importantes para a vitória do Bolsonaro. O aceno para o povo de que ele mudaria o cenário da insegurança pública no Brasil. E isso não aconteceu. Não aconteceu. É verdade que também por decisões do Supremo. Mas veja o caso, e do Congresso. No combate à corrupção e no combate ao crime organizado, o Congresso destroçou aquele pacote anticrime. Né? Destroçou. Mas não é só isso. Veja o caso aí da possibilidade mais flexível de que as pessoas tenham armas. Se ele manda um projeto de lei, não haveria espaço para que o Supremo dissesse, não pode e tal. O que o Supremo, por ser um decreto e não um projeto de lei, o Supremo pode argumentar que o decreto fere a lei que ele vem regulamentar. A lei a respeito de posse e porte de armas. Então, se é um projeto de lei, esse seria o correto, o caminho de quem quer fazer com que a coisa aconteça. E não apenas jogar para a torcida. Verdade. E esse é um problema crônico que não foi resolvido. Também por falhas do Congresso, por culpa do Supremo Tribunal Federal. O Fachin, por exemplo, impediu a polícia de entrar em áreas no Rio de Janeiro. Ou seja, ele impediu o Estado de entrar em áreas no Rio de Janeiro. E os argumentos do Fachin contra a possibilidade de as pessoas possuírem armas é um argumento que ele, na verdade, pousa ele faz uma pose de quem domina a teoria da segurança pública. Ele não traz argumentos jurídicos, constitucionais, que é o que se espera dele. Ele traz argumentos a respeito de teorias sobre segurança pública. E ninguém reconhece no Fachin um especialista no assunto, né?